Nos últimos meses, a economia do país tem dado um susto a cada dia. Quando pensávamos que o aperto seria só lá em 2015, a situação ultrapassou dezembro, piorou agora em 2016 e as expectativas reais para 2017 já começam a dar medo. Mas para piorar um pouco mais essa situação, vivemos uma crise política que a cada denúncia, prisão ou suspeita de crime, o reflexo direto é também na economia. Está assim o nosso dia a dia. E este é o assunto de hoje do quadro Falando Economês. Quando todo mundo começou a sentir no dia a dia que a economia brasileira não ia nada bem, a insatisfação tomou conta do país. Protestos como o do último domingo são reflexo disso. No cálculo dos organizadores, foram 6 milhões de pessoas pedindo mudança. As reclamações são várias, incluem casos de corrupção e principalmente o escândalo da Petrobras. Essa insatisfação toda gerou alguns reflexos até na cotação do dólar. Na última sexta-feira, um dia depois do pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula e antevéspera das manifestações, o dólar caiu e chegou a operar a R$ 3,60, a menor cotação desde agosto do ano passado. Já na última segunda-feira, depois de 4 quedas seguidas, o dólar voltou a subir, com alta de 1,7%, vendido a R$ 3,65. A maior alta desde o dia 16 de fevereiro, quando a moeda operou em alta de 1,86%. A preocupação é porque a alta do dólar acaba mesmo impactando a vida de todo mundo. E tudo ficou ainda pior depois que o Brasil perdeu o selo de bom pagador dado por agências internacionais de classificação de risco. Mas ainda existe a desconfiança de que nem a troca no comando do governo pode melhorar a situação financeira do país. Um impeachment não seria uma causa tão grande assim de acontecer, porque enquanto a sociedade brasileira não mudar, eu acho que a política vai continuar a mesma coisa independente da pessoa que estiver no comando, né? Infelizmente. Você não vê nenhuma liderança, nenhum movimento que apresente alguma alternativa. Então não tem como a economia melhorar. Eu acho que a tendência é piorar, desorganizar, retroceder. A saída não é o impeachment. E agora resta saber qual é a saída para a economia brasileira. Qual será essa saída, né? Tá todo mundo aí querendo saber. Eu pergunto agora para o economista Edilson Aguiar. Edilson, você tem essa resposta para a gente que todo mundo está aí preocupado o tempo todo, de olho nas informações? Na verdade não tem uma saída fácil. Na verdade a gente está num cenário político complicado. A gente tinha uma crise política uma crise econômica que foi agravada pela crise política e hoje a gente não sabe mais quais são os limites de uma e de outra. Edilson, só te cortando um pouquinho, vamos explicar para o pessoal por que essa crise na política influencia tanto na crise econômica? Porque aparentemente parece que é separado, mas é tudo junto. Na verdade, a gente sempre diz que a economia e a política são duas gêmeas siamesas. Elas estão ligadas umbilicalmente realmente uma à outra. Então, tudo que acontece na política vai refletir na economia e, normalmente, as mudanças na economia são incentivadas por fatores econômicos. Sempre são fatores econômicos que estão por trás das mudanças na política. Então, não tem como a gente fazer uma clara divisão o que é cada uma. Mas isso se agrava porque nós estamos numa situação de a crise econômica está se agravando. O que a gente esperava era que o governo tomasse algum posicionamento de modo a mudar essa situação, né, colocar a economia na linha. E o que acontece? A crise política, a crise de representatividade, na verdade, é uma desorganização total política no país, e isso faz com que o Estado não consiga criar políticas para colocar a economia no eixo novamente. E aí isso vai ficando cada dia mais difícil de se controlar. Com essas últimas notícias que têm surgido aí no mercado econômico, o mercado simplesmente se estabiliza totalmente e os velhos problemas que nós sempre tivemos, são aqueles problemas estruturais. Então nós temos uma educação de péssima qualidade, nós temos saúde de péssima qualidade, a infraestrutura no Estado, ela é muito precária. Eu falo no Estado enquanto país, né? Ele é muito complicado. E esses velhos vilões acabam aparecendo agora com uma nova roupagem. Por quê? Porque antes a gente tinha uma expectativa de que havia aquela luz ao fim do túnel. Hoje a gente tem a esperança que aquela luz ao fim do túnel seja um trem vindo em sentido contrário, que vá piorar toda a situação. Então,
Não, pode falar, pode falar. Então, essa instabilidade política, o que a instabilidade política faz? Faz com que o empresário, que já vive aí uma situação complicadíssima, ele não saiba quais vão ser os rumos daqui para frente, o que ele vai poder fazer, e a capacidade de planejamento dele se diminui assim absurdamente. Vamos pensar o seguinte, olha, nós temos no Brasil o que alguns economistas chamam de manicômio tributário. Eu tenho uma carga tributária complicadíssima, eu tenho uma estrutura tributária complicadíssima, para você ter uma ideia, 600 horas por ano para arrecadar tributo. Não é trabalhando, não, é o burocrático mesmo para conseguir arrecadar todos os tributos. Enquanto na Europa, lá na OCDE, é 175 horas por ano. Para você ver o abismo que existe. Isso é um problema estrutural do país. Para você ter uma ideia, o tanto que os números são abissais, nós temos no mundo 3 países que existem cartórios. E o Brasil é um desses países que existem cartórios, que serve para quê? De certa forma, só para burocratizar a situação. Então, vamos pensar o seguinte, olha, nós temos esses problemas que não surgiram agora, os problemas não é a crise política que fez com que esses problemas surgissem, mas a crise política, essa crise de governabilidade está fazendo com que nós não tenhamos um rumo, nós não saibamos para onde que a gente vai. E principalmente, hoje nós não temos um líder, uma pessoa para falar, olha, se fizermos essa medida ou se fizermos aquela medida, nós vamos ter uma solução. Então, respondendo a sua pergunta, realmente não tem uma solução fácil, a perspectiva de melhoria para a economia para 2019 está cada dia ficando mais distante. Peraí, 2019? 2019. 2019, eu ouvi bem, Edilson. A expectativa é que até 2019 a economia possa voltar aos níveis de 2014. Porque quando a gente fala que a economia está em crise, às vezes as pessoas pensam o seguinte, a crise, ele tenta imaginar aquela ideia da crise de 29, onde a maior parte da população estava desempregada. Não é isso não, você está vendo aí nas ruas a quantidade de placa de aluga-se. Isso é sinal o quê? Olha, tem uma atividade econômica que está desacelerada. Você consegue perceber que as pessoas não estão gastando. O nível de desemprego que foi anunciado anteriormente a essa matéria está crescendo. Isso significa o quê? E esse nível de desemprego ainda é um indicador perigoso, porque o que ele mostra? Ele mostra as pessoas que procuraram emprego na semana anterior, mas não quer dizer que são todas as pessoas que estão desempregadas. E o número de pessoas que estão se inscrevendo naquele microempreendedor individual apenas para conseguir ter os benefícios da Seguridade Social é imenso, absurdamente grande. E essas pessoas não são mais consideradas desempregadas, entendeu? Então a gente está numa situação econômica muito complicada e o quadro político só vem para agravar essa situação. Aí a gente tem aumento do dólar, a gente tem a Bovespa caindo, aconteceu ontem, o Banco do Brasil, as ações do Banco do Brasil caíram 20%. Aí por que acontece isso? Olha, o anúncio de um provável retorno do ex-presidente para ser ministro da Casa Civil... Já modificou o dólar todo hoje. Modificou toda a história, modificou todo o cenário econômico e fez o quê? Fez com que a população, os investidores, eles olhassem e falassem o seguinte, olha, a expectativa que o Brasil tinha de entrar nos eixos, agora vai por água abaixo e simplesmente a gente não tem o que fazer. E aí são esses resultados terríveis que a gente vê todo dia. Edilson, eu vou te convidar agora para a gente acompanhar uma reportagem justamente falando sobre essa expectativa, sobre a confiança do empresário do comércio no mês de fevereiro e também para os próximos meses. Vamos acompanhar. Em janeiro, os números do IBGE já apontavam um tombo nas vendas de 12,9% no comércio em todo o Brasil. Claro que Goiânia sentiu os reflexos. Seu consumo caiu, também despencou o índice de confiança do empresário. Na capital, em dezembro do ano passado, ele chegou a 82,1 pontos. Em janeiro, houve uma pequena reação de 83. Mas no mês passado voltou a cair e chegou a 81,7, quando o ideal é acima de 100 pontos. Este foi considerado o índice mais baixo em toda a série histórica da pesquisa, que começou a ser realizada em 2011. Para a Federação do Comércio, não resta dúvida de que os efeitos da crise política impulsionam estes números. Vendemos muito menos no ano passado do que no ano anterior, uma queda de 10,2% durante todo o ano, e tivemos que fazer, lamentavelmente, demissões. Isso reflete o momento e a expectativa é que, enquanto não houver aí um retorno do grau de confiança, nós vamos continuar essa situação penúria aí que o comércio está passando. A pesquisa da FEComércio também revela que os estoques do comércio estão acima do adequado.
Ou seja, os consumidores sumiram e as expectativas para as datas comemorativas não são boas. Nós temos Páscoa agora também, não se espera boa reação na Páscoa, vai ser realmente vendas fracas. O Dia das Mães certamente vai ficar com vendas igual ou inferior ao ano passado e assim vai o Dia dos Pais. Portanto, quem sabe o Natal, a gente tem uma expectativa. É isso aí. Edilson, que situação. E a gente está vendo aí agora informações, a cada momento chega informação, a gente fica meio perdida até, né? Tanta coisa que aconteceu. O anúncio, o possível anúncio aí para as próximas horas, foi até o líder do governo na Câmara que anunciou a volta do ex-presidente Lula para a Casa Civil, a saída do presidente do Banco Central. O que deve acontecer aí nessas próximas horas? A gente vê aí o comércio, primeiro era só a indústria, agora o comércio também já está nessa situação. O que vai ser, Edilson? Acontece o seguinte, quando a gente tem uma crise, esse cenário complicado que está vivendo, é o que eu tinha dito antes, o empresário ele fica com a capacidade de planejamento dele totalmente reduzida. E o que aconteceu? O primeiro impacto acontece sempre no setor da indústria, depois ele acontece no setor do comércio e depois no setor de serviços. Só que tem um probleminha, em Goiás a gente ainda não está sentindo tantos impactos desse eventos, porque nós somos um estado do agronegócio. Ora, depois que eu plantei, eu preciso colher, então eu colhi, eu vou ter que gerar toda a cadeia, ela continua funcionando. O problema é a expectativa do empresário para o próximo período. Ou seja, como ele não sabe o que vai acontecer, a tendência é que ele faça um planejamento aquém do que deveria ser. Ele tenta tomar uma posição mais conservadora. E aí, isso novamente serve como um outro refluxo de contraste, de contração da economia. Aí o que acontece? Teve agora 11h30, saiu essa nomeação, o aceite da nomeação do ex-presidente Lula para o cargo da Casa Civil, que deixou o mercado em euforia. Bovespa respondeu na mesma hora, caiu absurdamente, caiu, agora já deve ter mudado, né? Mas na hora que a gente começou a conversa já tinha caído 3%. Os resultados das estatais também já começaram a cair. A única que não teve movimento ainda é a Petrobras, porque eu acho que ela já está num nível de desgaste tão grande que acabou ficando, ela ainda não teve essa resposta, mas aí todas as empresas, toda a economia está perdida, principalmente porque na hora que houve esse anúncio, ele já informou que vai fazer várias mudanças na condução da política econômica e o Trombini falou, olha, desse jeito eu não acho interessante continuar fazendo parte do governo. Então eu mudo o presidente do Banco Central, que ele tinha uma obrigação com o controle da inflação, entra o novo ministro da Casa Civil, a gente vê que a governabilidade da presidente vai diminuindo por causa disso, e a situação econômica do país vai se agravar. Por quê? Porque agora precisa de um choque. A ideia entrou, tem que dar um choque na economia. E aí, sempre que houver uma crise, você pode gravar isso. Os pobres são os que mais sofrem. Infelizmente. Edilson, muito obrigada por sua presença. Com certeza você vai vir mais, falar mais aí sobre essa economia que está o tempo todo mudando. Muito obrigada e até mais. Até a próxima. Até a próxima.